Bom dia! Fala, galera do nono ano, tudo bem? O que eu coloquei aqui para vocês? Dúvidas? Não fique com dúvidas, é só chamar no privado, ok? Manda uma mensagem no WhatsApp e tire a sua dúvida. Agora nós vamos para a página 413, ok? Abram comigo, página 413. Prontinho. Na página 413, o número 4 foi cancelado. Agora nós vamos para a questão número 5. Determine, quando possível, as potências a seguir. Vamos lá. Letra A. Na letra A, nós temos 25 elevado a meio. Fica a raiz quadrada de 25 elevado à primeira potência. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Ela é exata. Na letra B, nós temos 25 elevado a 1 quinto. Como fica? Fica a raiz quinta de 25 elevado à primeira potência. O expoente 1, ele é opcional, certo? Não se esqueçam, o denominador é o índice. O numerador é o expoente. Na letra C, nós temos 1 elevado a 1 quinto. Fica a raiz quinta de 1 elevado a 1. 1 elevado a qualquer número é 1, então a raiz quinta de 1 é 1. Na letra D, nós temos 0 elevado a 2 terços. O 3 é o índice, e aqui nós temos o 2, que é o numerador no expoente. 0 ao quadrado é 0. A raiz cúbica de 0 é 0. Continuando, na letra E, nós temos 1000 elevado a 1 terço. Fica a raiz cúbica de 1000. Por que raiz cúbica? Porque o denominador é 3. O que é o 1000? 1000 é 10 elevado ao cubo. Como eu sei que é 10 elevado ao cubo? Se eu tenho 3 zeros aqui no final de uma potência de base 10, 3 zeros quer dizer que eu tenho o expoente 3. Quando o expoente e o índice são iguais, você cancela o radical. E a resposta é 10. Agora, na letra F, nós temos uma potência com expoente negativo. Primeiro passo, você completa o denominador com 1. Aí você inverte a fração. O 1 sobe, o 5 desce, o expoente negativo fica positivo, ok? Em cima continua 1, embaixo 5 vezes 5, 25. Na letra G, nós temos 9 elevado a 0,5. 0,5 é o quê? É meio, não é? É uma outra maneira de representar o número decimal 0,5, em forma de fração meio. Então, eu tenho a raiz quadrada de 9, que é quanto? 3. Nunca esqueça, o denominador se transforma em índice, o numerador em expoente, e não é obrigatório colocar o expoente 1 e o índice 2. Na letra H, nós temos 8/27 elevado a 1 terço. Então, fica uma raiz cúbica, porque o denominador é 3, ele se transforma em expoente 3, fica a raiz cúbica de 8/27. Como o numerador é 1, você não precisa colocar. O 8, na forma fatorada, nós já fizemos. 8 é 2 elevado ao cubo. O 27 é 3 elevado ao cubo. Como eu posso simplificar essa questão? Eu posso eliminar os expoentes 3 com o índice 3. Aí o radical desaparece, fica 2 terços. Agora, próxima etapa. Vamos para cá. 10 ao quadrado, gente. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Na letra J, 10 elevado a menos 2. Quando o expoente é negativo, você deve completar o denominador com 1. O que vai acontecer aqui? O 1 sobe. O 10, ele desce. Quando ele desce, o expoente que era negativo fica positivo. Em cima continua 1, embaixo 10 vezes 10, 100, ok?
Na letra K, 0,1 ao quadrado. É só resolver a multiplicação. 0,1 vezes 0,1. E o resultado é 0,01. Na letra L, menos 0,1 elevado ao quadrado. Todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo. 0,1 vezes 0,1 é o mesmo cálculo de cima, 0,01. Menos com menos fica o quê? Mais. Não se esqueça. Quando você tem uma base negativa com expoente par, resultado positivo. Agora, na letra M, nós temos a base menos 0,2. O expoente é 3, ele é negativo. O que acontece? Base negativa com expoente 3, que é ímpar, o resultado fica negativo. Então, repetindo, quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado fica negativo. Então, nós temos o que aqui? O sinal de menos se repete 3 vezes. Menos com menos, mais com menos, menos. Você pode fazer a regra de sinal ou se lembrar que base negativa com expoente ímpar, resultado negativo. 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 fica 0,008. É só fazer o cálculo. Agora, nós temos uma potência com expoente negativo. Você deve completar embaixo com o denominador 1. O que acontece com o 1? Ele sobe. E o 2, negativo com expoente 3, desce. O menos 2, que é a base, ela continua negativa. Quem muda de sinal é apenas o expoente, certo? O 1 sobe, o menos 2 desce. O expoente que era negativo fica positivo. Aqui em cima continua 1. Menos 2 é uma base negativa com expoente ímpar. Resultado negativo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 1 sobre menos 8. Então, o correto é colocar menos 1/8. A próxima, a letra O. 3 quartos elevado a menos 1. Aqui você já tem denominador. É só inverter. O 4 sobe, o 3 desce. O expoente negativo da fração toda, que era negativo, né? Ele fica positivo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, o 4 sobe, o 3 desce. O expoente negativo da fração fica positivo. 4 elevado a 1, 4. 3 elevado a 1, 3. Agora, na letra P, nós temos menos 4 quintos elevado a menos 2. Continua negativo. Você inverte a fração para o expoente negativo ficar positivo. O 5 sobe, o 4 desce. Você inverteu a fração. O expoente negativo fica positivo. Não pode alterar esse sinal de menos aqui, que é o sinal da fração. Só muda o sinal do expoente, ok? Menos 5 ao quadrado fica 25 positivo. E 4 ao quadrado fica 16. Por que ficou positivo? Toda vez que você tem uma base negativa com expoente par, resultado positivo. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16. A última coluna, nós temos a letra Q. Menos 5 elevado a menos 2. Esse sinal de menos, você não pode eliminá-lo, porque não tem um parênteses. Então, eu deixei ele aqui fora. Completei com 1. O 1 sobe. Vamos lá, ó. O 1 sobe. O 5 desce. O expoente dele, que era negativo, fica positivo. Então, era um número negativo, continua uma fração negativa. Quem muda para positivo é o expoente. Então, em cima fica menos 1, embaixo fica 5 vezes 5, que é 25. Aqui, mesma coisa, 3 elevado a menos 4, você completa com 1. O 1 sobe, o 3 desce, o expoente dele, que era menos 4, fica 4. Em cima continua 1. Embaixo, 3 elevado à quarta potência, que é 81. 10 elevado a menos 3. Você completa com 1, o 1 sobe, o 10 desce, o expoente dele, que era menos 3, fica 3 positivo. Em cima fica 1.
Embaixo, 10 ao cubo, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Na letra T, nós temos a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Você pode eliminar o expoente com o índice e com o radical. A resposta fica 5. Essa regra vale quando o expoente está fora e quando está aqui dentro do radical. Agora, aqui na letra U, você não tem índice, é uma raiz quadrada de x elevado ao quadrado. O expoente está fora. A regra também é válida. Você pode eliminar o expoente 2 com o índice 2 com o radical. E a resposta fica x. Agora, na letra V, 64 elevado a 1/3. O que a gente faz? Fica a raiz cúbica de 64. Aqui você não precisa colocar o expoente 1. E aí, você sabe encontrar a raiz cúbica de 64? Então, faça a fatoração. Eu fiz a fatoração do 64. 64 dividido por 2, 32. Depois dividido por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Como eu quero uma raiz cúbica, eu vou agrupar de 3 em 3. Fica 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, ok? Então, nós podemos eliminar os expoentes, que são iguais ao índice 3. Elimina o radical. Sobrou o que aqui dentro? 2, que multiplica 2, que é quanto? 4. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. Quando eu faço a fatoração? Quando você não sabe a raiz cúbica, quando você não sabe a raiz quadrada, quando é um número alto, ok? Agora aqui, 64 elevado a menos meio. Completei aqui embaixo com 1. O 1 sobe, o 64 desce. O expoente meio, que era negativo, quando ele desce, fica positivo. Em cima fica 1. Embaixo, 64 elevado a meio é a raiz quadrada de 64. Em cima fica 1. E a raiz quadrada de 64 é 8. E 1/8. A última, a letra X. 8 elevado a menos 1/3. Completa com 1. O 1 sobe, o 8 desce. O que é 8 elevado a menos 1/3? Fica 8 aqui elevado a 1/3. Já coloquei em forma de radical, certo? Fica a raiz cúbica de 8 elevado a 1. Positivo, porque quando desce, o expoente negativo fica positivo. O 8 é 2 elevado ao cubo, não é isso? Nós já fatoramos várias vezes. Então, eu posso eliminar o 3, que é expoente, com o radical, com o índice. E fica 1 sobre quem? Quem sai da raiz? Cúbica, o 2. Então, a resposta é meio. Então, por hoje é só. Nós fizemos um exercício bem extenso. Ah, professora, eu fiquei com dúvida. Ficou com dúvida, gente? Dúvidas é só chamar no privado, que eu vou atendê-los com a maior boa vontade, certinho? Por hoje é só. Até a nossa próxima aula. E tchau, tchau!